Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal quer aprofundar a investigação sobre Temer e o decreto dos portos. Delegado pede ao Supremo dados do inquérito anterior que foi arquivado. Governo decide implantar emergência em Roraima para receber os venezuelanos. Medida inclui sistema de triagem para refugiados e duplicação do efetivo militar. No Rio, com desfile de denúncia contra a violência, a Beija-Flor é campeã das escolas de samba. E o governador Pezão admite falha no planejamento para a segurança durante o carnaval. Carmen Lúcia diz que o judiciário busca pacificação, mas que falta solidariedade no país. A presidente do Supremo participou do lançamento da campanha da fraternidade. Depois da vacinação de emergência, 5 postos da Zona Sul de São Paulo entram na campanha. Morte de macaco por febre amarela perto de Congonhas provocou alerta na região. O drama de Jéssica, presa no sábado, deu à luz no domingo e voltou com o bebê para a carceragem. Hoje à tarde, a Justiça autorizou a transferência para uma penitenciária feminina. O Jornal da Gazeta está no ar. Começamos o Jornal da Gazeta hoje com uma notícia internacional. Na África do Sul, o partido do presidente Jacob Zuma deu um ultimato a ele. Ou renuncia hoje ou amanhã vai ser derrubado pelo parlamento, com o apoio do seu próprio partido. Zuma é acusado de corrupção. Zuma afirmou nesta quarta que os líderes do partido ANC não esclareceram os motivos do pedido de renúncia e que considera a pressão pela sua saída um tratamento injusto. Hoje o presidente disse que não vai deixar o cargo voluntariamente e afirmou que se o parlamento sul-africano votar amanhã por seu afastamento, ele vai acatar a ordem, mas quer negociar para deixar o cargo só depois de junho. Jacob Zuma, que governa a África do Sul desde 2009, é acusado de usar dinheiro público para beneficiar a família e amigos. Nos Estados Unidos, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio numa escola na cidade de Parkland, no sul do estado da Flórida. O ataque foi no começo da noite e, segundo a polícia, o local foi esvaziado logo depois. O atirador está foragido. 5 pessoas receberam atendimento médico perto da escola. Não há informações sobre mortos. Na quarta-feira de cinzas, aqui em São Paulo, o sol mal apareceu. Chove neste momento na capital e a temperatura não subiu. Vamos ver com Mariana Armentano quando volta a esquentar por aqui. As temperaturas vão continuar amenas em todo o Sudeste, inclusive aqui em São Paulo. Isso porque a previsão continua sendo de chuvas a qualquer hora entre o centro-leste paulista, sul de Minas e o Rio de Janeiro. Na faixa litorânea, o tempo fica bem fechado. Pelo país, o predomínio é de calor e tempo instável com chuvas volumosas no litoral norte do Nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Fortaleza, máxima na casa dos 30 graus amanhã, com chuvas a qualquer hora, assim como em Belém, onde também faz 30 graus amanhã. Na capital gaúcha, tempo firme com temperaturas entre 17 e 29 graus. E no Rio de Janeiro, o tempo continua fechado, chuvoso, com máxima só de 28 graus amanhã. Aqui em São Paulo, como já falamos, todo o centro-leste do estado vai ter mais um dia de muita nebulosidade com chuvas a qualquer hora. Em alguns momentos, a chuva pode chegar a ser volumosa, principalmente no litoral norte e na Serra da Mantiqueira. Nas outras áreas paulistas, o sol aparece pela manhã e ocorrem pancadas rápidas e isoladas a partir da tarde. A máxima chega aos 31 graus em Ribeirão Preto e aos 30 graus em Araraquara. Já na faixa leste, as temperaturas não sobem muito não. Máxima só de 25 graus em Caraguatatuba, em Santos e também na cidade de Campinas. Aqui na capital, aos pouquinhos, vai voltando a esquentar, mas as chuvas continuam previstas, viu? Teremos mínima de 17 graus nessa madrugada e máxima amanhã à tarde só de 24, com chuvas a qualquer hora. Aí na sexta a máxima sobe para os 26 e no sábado faz até 28 graus por aqui, com pancadas mais pontuais só a partir da tarde. Você vai ver daqui a pouco. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, afirmou que o judiciário tem agido de forma correta para combater a violência, mas que é preciso amor ao próximo e solidariedade para superar os ódios. Até já!
Chegou agora há pouco a notícia de que o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, renunciou há poucos minutos. Ele é acusado em mais de 800 casos de corrupção relativos a contratos de armas no fim dos anos 90 e é também investigado por ter usado o Estado, a África do Sul, para favorecer empresários com concessões públicas milionárias. Os diversos escândalos de corrupção em que está envolvido levaram o país a uma séria crise política. Aqui em São Paulo, 5 postos de saúde começaram a vacinar hoje moradores de 3 bairros da Zona Sul, perto do aeroporto de Congonhas. A região foi palco de uma ação emergencial durante o carnaval, depois que um macaco foi encontrado morto com febre amarela. Os moradores dos bairros próximos ao aeroporto de Congonhas podem procurar as UBSs Jardim Aeroporto, Campo Grande, Vila Arriete, Santo Amaro e Chácara Santo Antônio, das 9 da manhã às 5 da tarde para tomar a vacina da febre amarela. No último sábado e na segunda-feira, 10.129 pessoas foram imunizadas na região em 2 postos móveis montados nos estacionamentos de um supermercado e de um pet. Depois que o macaco foi encontrado morto com febre amarela, em uma casa no Campo Belo, 4 parques também foram fechados preventivamente na região. Agora já são 31 parques públicos fechados na cidade. De 2017 até agora, foram confirmadas 113 mortes de macacos por febre amarela no município de São Paulo. Só este ano, 43 pessoas tiveram diagnóstico confirmado da doença, mas só em um caso a doença foi contraída na cidade. 6 pessoas morreram. Termina sábado a campanha de vacinação contra a febre amarela da Secretaria Estadual da Saúde em 54 cidades. O governo orienta que quem ainda não se vacinou procure uma unidade de saúde. Desde o início da campanha, em 25 de janeiro, 2.600.000 pessoas já foram imunizadas. A maioria com a dose fracionada da vacina que protege por 8 anos. A meta é vacinar 9.200.000 pessoas no estado. Idosos, mulheres grávidas, crianças com menos de 6 meses e pessoas com imunidade baixa devem procurar um médico para saber se podem tomar a dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o dia 25 de janeiro foram aplicadas aqui na cidade de São Paulo 1.400.000 doses entre fracionadas e integrais da vacina contra a febre amarela. O diagnóstico precoce da febre amarela é fundamental para o tratamento. Como os sintomas se confundem com os de outras doenças, é muito importante informar a equipe médica se o paciente esteve em área de risco e se não foi vacinado contra o vírus. A Raquel e o Reinaldo estão se recuperando agora do susto que tomaram. O filho Felipe, de 20 anos, tinha ido passear no início do ano em Piracaia, 90 quilômetros de São Paulo. 3 dias depois que voltou, estava com febre e dores no corpo. Eu levei até o pronto-socorro, o médico examinou a garganta, como sempre, diagnosticou com uma virose. Um outro plantonista que começou a investigar mais profundamente, perguntar onde ele tinha ido e tal. Começou a desconfiar de uma possível febre amarela e pediu a internação do meu filho. Internado, começou a receber o tratamento para a doença, mesmo sem os resultados dos exames. Foi fundamental. O Felipe ficou muito mal, em coma induzido. O fígado parou, depois o rim. Os pais chegaram a pensar que ele não resistiria. Foram 28 dias internado. Mas essa história teve final feliz e ele já está de volta em casa. Esse aporte dado rapidamente, um passo à frente sempre, é que sustentou o organismo do meu filho. Salvou. Salvou, sem dúvida nenhuma. O diagnóstico da febre amarela é mesmo difícil, porque ela pode ser confundida com outras doenças infecciosas do sistema respiratório, urinário, digestivo. E os exames chegam a levar 15 dias até a confirmação se o paciente realmente está infectado. Por isso, começar o tratamento o quanto antes é determinante para salvar a vida de quem desenvolve a forma grave da doença. Esse infectologista do Hospital Emílio Ribas explica que os médicos fazem 3 análises para determinar se a pessoa está com febre amarela. Pelos sintomas físicos, se o paciente esteve em área de risco para o vírus e os exames de sangue. Nesse primeiro momento, esse indivíduo recebe toda a assistência como febre amarela, é notificado como um caso suspeito e ele vai confirmar através de exames laboratoriais específicos. De acordo com o infectologista, existe uma janela imunológica de até 8 dias em que o vírus pode não aparecer nos exames laboratoriais. Isso atrasa a confirmação. Já houve casos de pessoas diagnosticadas com sinusite, infecção urinária, enxaqueca
O problema é que, embora exista a possibilidade de confusão, a evolução da febre amarela é muito rápida, questão de dias. E se há suspeita, já é preciso iniciar o tratamento. São feitos exames de sangue para avaliar como está a função do rim, como está a função do fígado, se elas podem receber orientação para segmento em casa, em domicílio, ou deverão estar sendo internadas, algumas delas inclusive internadas em unidades de terapia intensiva. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, fez discurso contra a violência no lançamento da campanha da Fraternidade da Igreja Católica. No evento que aconteceu em Brasília, a presidente do STF disse em discurso que o Poder Judiciário tem agido de forma digna e correta para combater a violência, mas que é preciso amar para superar os ódios. Voltar a amar o próximo, a descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez em termos de solidariedade, de fraternidade e de capacidade de amar e perdoar. Essa pacificação que o Poder Judiciário procura permanentemente, que o juiz brasileiro, o juiz em todo o mundo, busca exatamente resolver de forma racional, aplicando o direito, repito, pela solução de conflitos, mas que precisa de se transformar num momento de fraternidade. A campanha da Fraternidade é lançada todos os anos pela Conferência Nacional dos Bispos da Igreja Católica. Em 2018, o tema é Fraternidade e Superação da Violência. Nos discursos de hoje foram destacados os crimes contra os negros e a situação do Rio de Janeiro agravada durante o Carnaval. O presidente da CNBB, o cardeal Sérgio da Rocha, disse que é preciso evitar soluções simplistas. A superação da violência é tarefa coletiva. Ela necessita da atenção e dos esforços de todos. Em Brasília, o presidente Temer se reuniu com ministros para discutir a medida provisória que vai criar um grupo para coordenar assuntos relacionados à imigração de venezuelanos em Roraima. Durante a madrugada, agentes da Força Nacional chegaram ao estado para reforçar o policiamento na fronteira com a Venezuela. No encontro no Palácio do Planalto estavam os ministros da Justiça, Torquato Jardim, da Secretaria-Geral, Moreira Franco, da Defesa, Raul Jugman e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etgoin. A medida provisória, de acordo com Jugman, vai instituir emergência social na fronteira e em Roraima. As Forças Armadas passarão a coordenar toda a ação. A capital de Roraima, Boa Vista, já recebeu mais de 40 mil venezuelanos, a maioria em situação irregular. A população local é de 330 mil habitantes. De acordo com um relatório da ONU, a crise na Venezuela já causou a saída de mais de 1 milhão de pessoas entre 2014 e 2017. O levantamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados diz que eles deixam a Venezuela por várias razões, entre elas insegurança e violência, falta de acesso a comida, remédios e serviços essenciais, assim como perda de renda como resultado da atual situação econômica. Delegados da Polícia Federal pediram ao Supremo Tribunal Federal acesso à investigação que foi arquivada sobre corrupção no Porto de Santos. O inquérito cita o presidente Michel Temer. O material que os investigadores querem ter acesso consta de uma antiga apuração sobre o possível envolvimento de Michel Temer na distribuição de propina desviada de contratos do Porto de Santos. O inquérito, ao qual uma planilha com os pagamentos teria sido anexada, citava Temer e Marcelo Azeredo, que foi presidente da Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, indicado pelo PMDB. Os investigadores acreditam que o material arquivado pode ajudar a esclarecer a relação entre as pessoas que estão sendo investigadas no inquérito atual e também eventuais ligações entre a Codesp, empresa vinculada ao governo federal, que cuida da parte administrativa de todo o complexo portuário, e as concessionárias do porto. O pedido ao Supremo Tribunal Federal para compartilhar as informações foi feito 10 dias antes da polêmica declaração do diretor-geral da Polícia Federal. No fim de semana, Fernando Segovia sinalizou que a tendência seria a de arquivar o inquérito que investiga Michel Temer. Apura se o decreto dos portos, que beneficiou empresas do Porto de Santos, entre elas a Rodrimar, foi editado em troca de vantagem ilícita.
Em entrevista à Reuters, Segovia disse que não há provas contra o presidente da República. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator do inquérito no Supremo, intimou o diretor da Polícia Federal a se explicar. Uma audiência está marcada para a semana que vem. O ministro Barroso considerou imprópria a fala de Segovia, já que ainda há diligências a serem feitas na investigação não concluída, e convocou o Ministério Público a tomar providências cabíveis. Depois da reação do ministro, o diretor da PF disse que foi mal interpretado. O Palácio do Planalto tenta abafar as repercussões da fala de Segovia para conter as pressões e mantê-lo no cargo. Amanhã e sexta, os investigadores comandados pelo delegado Kleiber Lopes vão interrogar Joesley Batista, da JBS Friboi, e Ricardo Saldi, ex-executivo da empresa, que estão presos. O delegado que investiga Temer é apontado como um desafeto de Fernando Segovia. O PSB entrou hoje com ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo revisão da regra que permite o financiamento de campanhas eleitorais pelos próprios candidatos. Segundo o PSB, a medida prejudica a relação de forças da democracia brasileira e só favorece os candidatos ricos, que vão levar grande vantagem em relação aos demais. O PSB já havia ingressado com a mesma ação no Supremo Tribunal Federal antes da publicação das regras, ontem. Até agora, nenhuma das duas cortes se manifestou sobre o julgamento das ações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Prepare-se para retirar as crianças da sala no mês que vem. Os políticos se autoconcederam uma autorização para mudar de partido durante o mês de março sem sofrer punições. Abriu-se o que eles chamam de janela partidária. Nesse exato momento, está acontecendo uma aberração que logo escalará as manchetes na forma de mais um escândalo. A pretexto de seduzir para os seus quadros políticos com bom potencial de votos, partidos lavajatistas estão oferecendo dinheiro. É verba pública, sai do fundo eleitoral. Alega-se que tudo será usado na campanha. Sabe Deus, há ofertas de mais de 2 milhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de potencializar esse balcão ao autorizar os partidos a despejarem na caixa registradora da eleição o dinheiro público do fundo partidário, que serve para bancar o funcionamento das legendas. Com isso, o fundo eleitoral, que era de 1,7 bilhão, pode ser vitaminado em mais 888 milhões de reais, saltando para mais de 2 bilhões e meio de reais. Arma-se nos subterrâneos da política uma arapuca para o próximo presidente da República. Partidos fisiológicos de porte médio não gastarão dinheiro com candidatos ao Planalto. Muitos não disputarão nem os governos estaduais. Por quê? Eles querem concentrar os seus investimentos na eleição de congressistas. Com bancadas maiores, os caciques desses partidos terão mais dinheiro do fundo partidário e mais força para chantagear o sucessor de Michel Temer. Seja quem for, o próximo presidente será prisioneiro do mesmo círculo vicioso que produziu a Lava Jato. Os políticos desonestos não perdem por esperar. Eles sempre ganham. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista José Roberto Ferreira Savoia, que foi secretário da Previdência Complementar do governo Fernando Henrique Cardoso, sobre a reforma da Previdência. As equipes de limpeza da Prefeitura de São Paulo recolheram quase 958 toneladas de lixo do sambódromo e das ruas da cidade durante o Carnaval. Na Vila Madalena, a sujeira e o barulho ainda são as principais reclamações dos moradores e comerciantes do bairro, mas vários afirmam que a festa esse ano foi bem mais tranquila. Operação Lava Jato na Vila Madalena. Mas calma, que essa só usa água e sabão. A Maria trabalhou no carnaval do ano passado e lembra como estava a situação dessa calçada quando ela chegou para limpar. Tinha muita sujeira, lá tinha muito xixi, muita bagunça. Esse ano não, esse ano tá limpo. A vista do ano passado tá bem limpo. Pelas principais vias do bairro, as calçadas mal tinham sinal de que foram o destino de milhares de pessoas nestes dias de folia. Alguns descartáveis no chão, só neste trecho da rua Fradique Coutinho. Já nas Picuelta, copos e bitucas de cigarro foram deixados em meio às folhas dessa planta. Muitas grades usadas para limitar a circulação do público ficaram enfileiradas nos cantos. Afinal, no próximo fim de semana, ainda vão passar 5 blocos pela região. Eu acho que esse foi melhor, né? Foi mais organizado, menos bagunça. Né?
Ruas limpas pela manhã, porque o serviço de limpeza da prefeitura foi realizado durante as madrugadas de carnaval. Mas moradores e comerciantes que estavam aqui antes desse serviço começar reclamam e muito da bagunça e principalmente da falta de educação dos foliões. Aqui na Vila Madalena não tinha só as caçambinhas de lixo, tinha caçamba gigante, lixo de coleta seletivo. Joga lá dentro, é capaz de segurar, não. A caçamba vazia e em volta dela cheia de garrafa. O barulho fora de hora também aborreceu. Isso porque a prefeitura montou a Zona de Atenção Especial, a ZAI, para limitar a circulação do público no quadrilátero formado pelas ruas Mourato Coelho, Inácio Pereira da Rocha, Fidalga, Wizard, Harmonia e Girassol. O Flávio é dono de um bar há cerca de 30 anos na Rua Fidalga e não concordou com a organização deste ano. Na sexta-feira à noite, foi parar essa bagunça com pancadão e ambulante, foi parar no sábado às 6 da manhã. Ninguém dormiu, ninguém estava sossegado, ficou tudo sujo. A meu ver, a organização do ano passado para cá funcionou no máximo 30% a 40%. O carnaval paulistano teve público recorde de 9 milhões de foliões. No próximo fim de semana, mais 104 blocos desfilam pelas ruas de São Paulo. Mas nem tudo foi festa. 396 pessoas foram multadas por fazer xixi em público, além dos registros de vandalismo e morte de um estudante depois de encostar num poste. Hora de fazer as malas, de ir embora, de dizer tchau. Fim de festa acabou. O sorriso foi bom, né? Foi. Muito bom, sim, sim. E agora é hora de ir embora. Triste, né? Dos 9 milhões que curtiram o Carnaval de São Paulo, entre bloquinhos e desfiles no Sambódromo, 7% vieram de fora. Gente do interior, de outros estados e desse total, 1% de outros países. As amigas de Nova York, nos Estados Unidos, participaram pela primeira vez do Carnaval de Rua deÃo Paulo. Gostaram e pensam em voltar. A Alexandra diz que ficou impressionada com a limpeza logo depois da passagem dos blocos. E a Dominique enfatiza que se sentiu segura. Com interesse pelo Carnaval de São Paulo, a rede hoteleira sentiu aumento na procura para essa época. Praticamente todos os dias a gente ficou completamente lotado, com bastante procura, tendo que mandar a pessoa para outros hostels, outros hotéis. E todo dia recusando gente mesmo, porque alguns dias estava cheio, já fazia mais de 2 semanas que já estava cheio. O que aconteceu também é que muita gente recebeu em casa convidados de fora de São Paulo. Aliás, segundo a própria pesquisa da prefeitura, 1 em cada 4 turistas fez como o Rodrigo, que aproveitou entre um dia de folia e outro para dormir na casa da amiga, no caso, a Camila. A maior vantagem é de você estar se sentindo em casa, apesar de não estar em casa. Que, como a gente é estudante, já não tem muitos recursos, né? Então, quanto mais economizar, melhor. Se eu ficasse aqui pra onde sozinha, eu ia falar, teve dia que eu acordei e falei, acho que eu não vou. Daí um anima o outro e a gente vai. A Camila contou que foi furtada logo no primeiro dia de carnaval e ficou sem o celular. Mas aí o Rodrigo estava em casa e acabou que foram para vários bloquinhos de rua. Eles e uma multidão. Do dia 3 de fevereiro até ontem, foram 387 bloquinhos de rua. A Avenida 23 de Maio foi uma das novidades desse ano e reuniu em 3 dias mais de 2,5 milhões de pessoas. No domingo teve confusão, empurra-empurra e folião subindo na escultura de Tomiotaki. No fim de semana anterior, na passagem do bloco Baixo Augusta, o estudante Lucas Antônio da Silva morreu com uma descarga elétrica depois de encostar num poste na esquina das ruas da Consolação e Matias Aires. O poste tinha passado por alterações para instalação de câmeras que iriam monitorar o movimento do carnaval. O reforço da segurança pública depois da onda de violência no Rio de Janeiro durante o carnaval não foi suficiente para evitar novos crimes violentos. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, do MDB, admitiu hoje que houve falha no planejamento da segurança durante o feriado. Mesmo com o aumento da presença da polícia militar nas ruas, ontem às 7 da manhã, uma mulher foi roubada por 3 criminosos na zona sul do Rio. Ela teve a carteira e o cordão do pescoço levados, depois de tomar uma gravata de um dos assaltantes. Um supermercado da rede Pão de Açúcar foi saqueado de manhã no bairro do Leblon, área rica da capital fluminense. Os criminosos fugiram, levando várias mercadorias e ninguém foi preso. A polícia demorou mais de 30 minutos para chegar. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, 4 assaltantes roubaram os clientes de um bar ontem à noite. Um deles, armado com uma submetralhadora, ameaçou os clientes e rendeu os funcionários.
Depois, eles fugiram tranquilamente num carro branco. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que, como o prefeito Marcelo Crivella, também não passou o feriado de carnaval na cidade, admitiu hoje que houve falha no planejamento de segurança da cidade durante o feriado de carnaval. A data, é sabido, recebe grande número de turistas de várias partes do mundo, mas, segundo Pezão, o comando da PM e a Secretaria de Segurança não dimensionaram corretamente o efetivo policial. Segundo estimativa da Prefeitura, a capital recebeu cerca de 6,5 milhões de pessoas durante o carnaval e foram mobilizados quase 15 mil policiais na região metropolitana e no litoral do estado. A Beija-Flor é a grande campeã do Carnaval do Rio. A escola criticou o Brasil monstruoso e conquistou o 14º título. A Paraíso do Tuiuti ficou em segundo lugar e o Acadêmicos do Salgueiro em terceiro. O Império Serrano e a Grande Rio foram rebaixadas. A Beija-Flor de Nilópolis, que completa 70 anos em 2018, fez um desfile atípico com críticas aos problemas sociais brasileiros. O enredo Monstro é aquele que não sabe amar os filhos abandonados da pátria que os pariu foi montado a partir de um paralelo entre as monstruosidades nacionais e o romance Frankenstein. A escola trouxe a Marquês de Sapucaí corrupção, desigualdade, intolerâncias de gênero, racial e religiosa. A violência foi representada com encenações de arrastões e de vítimas de balas perdidas. A campeã foi a última a desfilar. No final da apresentação, uma multidão invadiu a Sapucaí e seguiu cantando o samba-enredo da escola. Agora o comentário de política com Bob Fernandes. No Rio, a escola de samba Tuiuti expôs o que muita gente já sabe ou deveria saber sobre o Brasil, sobre a escravidão e dolorosa herança, as chagas sociais, econômicas e culturais que perduram. No enredo da Tuiuti, os patos, reforma trabalhista e manifestoches, os manifestantes fantoches com camisas da CBF. A Tuiuti expôs o que muita gente não sabe e tentaram esconder, e o que muita gente sabe e faz de conta não saber. O Rio escancarou, elegeu Crivella, mas não tem prefeito. O bispo abomina carnaval. Pelo segundo ano, fugiu da festa. Refugiou-se na Europa. Voou de classe executiva, liberal à brasileira, com assessores e com o Estado pagando a conta. O governador Pezão se escondeu na sua Piraí. Para o bem e para o mal, 6,5 milhões de cariocas e turistas, diz Rio Tour, se viraram numa cidade sem controle. O Rio cantou Crivella, mas quase sempre impublicável. A CM Neto, do DEM, governa Salvador. Nos circuitos oficiais do Carnaval é proibido vender cerveja que não seja do patrocinador, é apreendida. Isso nas ruas públicas. E o prefeito se diz um liberal contra a interferência do Estado. Músicos do Brasil e Bahia denunciaram a Prefeitura de Salvador, liberal, deve, mas não paga direitos autorais. Nesse carnaval do liberalismo à brasileira, o site Tijolaço revelou: Luciano Huck e João Dória compraram jatinhos com financiamento do BNDES. Huck por 17 milhões, o governo Dilma, juros de 3,5% ao ano. Dória, no governo Lula, 44 milhões, juros em 4,5%. Empresa hoje em nome do filho, o do Dória. Huck e Dória, quem diria, acabaram no BNDES. Aquele banco investigado, esculhambado, porque só teria sido usado por vermelhos para favorecer os amigos também vermelhos. No Globo, Lauro Jardim relatou a ideia de Bolsonaro. Um helicóptero sobrevoaria a Rocinha de 70 mil moradores, jogando alertas em panfletos. Os criminosos teriam 6 horas para se render. Findo esse prazo, o helicóptero metralharia. Bolsonaro nega, mas a frase foi dita. 1.000 executivos do mercado financeiro presentes. Discute-se o tom e o alcance do que foi dito. Seriam metralhados só os rendidos e em fuga ou teríamos a solução final? Boa noite, boas cinzas.
Uma história dramática. Um recém-nascido passou uma noite em uma cela de delegacia nos braços da mãe depois que a justiça negou a transferência da mulher para uma penitenciária adequada. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem mais informações. Boa noite, Carla. Olá. Olha, a cela em que Jéssica Monteiro permaneceu com o filho recém-nascido, um menino que completou hoje 3 dias de vida, é uma cela de passagem para homens aqui nesta delegacia do Brás. Ela tem menos de 3 metros quadrados, não há camas. Os dois, mãe e filho, ficaram num colchão que foi colocado no chão ali pelos funcionários e foram eles também que conseguiram alguns cobertores e que de quando em quando levavam até a mãe lá na cela um pouco de água quente para que ela pudesse fazer a higiene do bebê, mesmo que de forma precária. Bem, Jéssica foi presa no sábado com 89 gramas de maconha. No domingo, quando ela deveria ir para a audiência de custódia na presença de um juiz, ela entrou em trabalho de parto e aí foi escoltada para um hospital municipal onde deu à luz. Na audiência, ela foi representada pelo advogado, que contou o que tinha acontecido e que pediu que a prisão fosse relaxada ou transformada em prisão domiciliar devido às circunstâncias do caso. Bem, o pedido foi negado pelo juiz Cláudio Salvetti D'Angelo, que determinou que Jéssica fosse mantida presa nas mesmas condições. A promotora que estava presente, Ana Laura Ribeiro Martins, manifestou a mesma posição do juiz. Então, do hospital, Jéssica e o bebê foram trazidos de volta aqui para a mesma cela da delegacia onde passaram a noite. Jéssica nunca tinha estado presa, ela é ré-primária, ela não tem antecedentes criminais e nega que estivesse com a maconha. Bem, só hoje, no fim da tarde, depois de tentar durante o dia inteiro, o delegado conseguiu a transferência de mãe e filho para um presídio feminino. Graças a Deus a gente correu o dia inteiro falando com o e conseguiu uma vaga para ela na penitenciária do estado, no setor de amamentação, né, onde ela foi encaminhada agora há pouco junto com essa criança. O que eu acho é punk. Não tenho o que te explicar. A gente vê tantos casos assim, com violência, com coisa que tem um outro caminho, entendeu? A pessoa é assaltada, rouba, usando de violência e tal, e no dia seguinte é solta. Eu não sei o que levou a tomar essa opção, não estou aqui para julgar ninguém, não sou pago para isso, mas cada caso é um caso, e esse caso foi decidido desse jeito. Um tiroteio hoje de manhã entre policiais e suspeitos assustou quem estava no Shopping Butantã, na zona oeste de São Paulo. Um homem foi morto pela polícia. De acordo com a PM, alguns policiais que faziam patrulhamento aqui na região localizaram um veículo roubado com 2 pessoas. Eles pediram para o motorista parar, mas ele se recusou. Houve perseguição. A dupla então acelerou em direção ao shopping. Na rampa do estacionamento, houve troca de tiros e um dos homens foi atingido e morreu no local. O outro foi detido pelos policiais, que apreenderam também um revólver. O estacionamento ficou fechado e foi reaberto no início da tarde. A movimentação de policiais chamou a atenção dos frequentadores do shopping. Em nota, o Butantã Shopping disse que, apesar de se tratar de um problema de segurança pública, o empreendimento reforça que conta com vigilância homologada, em linha com o seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos os frequentadores do local, e que o shopping opera normalmente. A reforma da Previdência é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o José Roberto Ferreira Savoia, que foi secretário da Previdência Complementar do governo Fernando Henrique Cardoso e é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Um lembrete, a TV Gazeta agora está na NET de Brasília e do Rio, nos canais 187 e 687. Obrigada, professor.
Bom, passando o carnaval, a prioridade máxima do governo Temer é a aprovação da reforma, coisa que a gente não sabe, nem ele, com certeza, se vai acontecer. E o governo aumenta a pressão pela aprovação da reforma e com o argumento que essa reforma é imprescindível para prevenir o colapso do pagamento das aposentadorias e pensões e também para impedir a previsível insolvência das contas públicas. Professor, é preciso mesmo essa reforma? Maria Lídia, é importante sim essa reforma. Se ela não for feita agora, ela terá de ser feita no próximo governo. Nós já vimos aí em outros países reformas que ficaram em negociação por 5, 8 ou 10 anos, mas é inexorável. Porém, no Brasil, esse senso de urgência está muito ligado à condição fiscal dos estados. Eu acredito que a pressão das finanças públicas de estados levará inexoravelmente a nós reformarmos a Previdência, porque nós estamos vendo já pequenas situações, né, e outras maiores, como é o caso do Rio de Janeiro, onde os servidores já ficaram sem o pagamento das suas aposentadorias e os pensionistas dos seus recebimentos. Aí não é uma coisa tão assim pontual, específica em relação à Previdência, mas sim a condição, né, desses estados no sentido do controle de gastos e a dívida pública desses estados. Sim. E a Previdência está no pacote, né, porque tudo não está funcionando. O Rio de Janeiro, que é a referência emblemática, né, mostra muito claramente isso. Mas, sobre esse senso de urgência que o senhor mencionou, o governo Temer realmente chama atenção que tem de ser agora, que existe um risco muito grande, insiste no risco e insiste na urgência. Esse risco alardeado pelo governo é um risco latente ou iminente? Ele é iminente porque nós já gastamos quase 47% do PIB, da arrecadação, do governo, com o pagamento das contas de servidores e pensões e aposentadorias. Essas contas subirão além dos 50%. No caso de estados e municípios, nós já estamos rompendo aquele limite da lei de responsabilidade fiscal. E o crescimento do déficit tem sido na cifra de 12% a 15% em capitais e em alguns estados brasileiros. Então, no período de 3 anos, nós forçosamente entraremos numa dificuldade maior se não produzirmos sim uma reforma. Um curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo. É o que o senhor está falando. Bom, agora tem um outro lado que parece uma contradição. Se é urgente, como diz o governo, o senhor subscreve essa urgência. E o próprio governo já adiou para fevereiro, né? Era para ter sido lá em fevereiro, em dezembro, jogou essa votação para fevereiro, aí receoso de não conseguir os votos necessários, etc. Já está marcado o limite para a votação o fim do mês, o dia 28, deve iniciar agora, dia 19, todo esse processo. Mas essa reforma... e o presidente da Câmara já admitiu que se não tiver um número de votos necessários, não vai colocar em votação. Sim. Então, fica aí, parece que tem uma contradição embutida nessa conversa toda, como se a reforma fosse adiável. Dá para empurrar com a barriga, professor? Não, eu não acredito que dê. Porém, agora, nesse último momento, nós estamos vendo empresários, lideranças do país pressionando para que deputados se posicionem a favor da reforma. Também estamos vendo uma mobilização maior do governo no sentido de conseguir os votos que ainda fazem falta para essa aprovação. A estratégia política, eu não posso debatê-la, mas esse
processo de convencimento ele está numa fase terminal. Nós acreditamos que muitos parlamentares vão mudar de posição nesses últimos momentos, percebendo, né, que poderão ter reflexos nos seus redutos né, eleitorais. Bom, eles também têm medo do reflexo negativo nas urnas com aquilo que não apenas a oposição, mas da base aliada, os parlamentares que discordam dessa votação, a campanha contra a reforma da Previdência é grande. Então, ano eleitoral, tem esse elemento complicador. E, além disso, os servidores públicos que entraram numa guerra contra essa reforma, há quem entenda que é porque eles não querem perder privilégios, mas, por outro lado, há quem entenda que eles estão sendo colocados aí como os vilões da história. Eu queria, então, tocar nessa questão dos privilégios. Servidores públicos são, de fato, privilegiados? Existe uma casta privilegiada na questão previdenciária no Brasil? E para que haja uma verdadeira democracia, isso deve terminar? Existe. Por quê? Porque a nossa legislação foi muito favorável a que funcionários públicos acabassem angariando benefícios ao longo do tempo. Quer dizer, existem os privilégios? Existem, sim. A paridade, né? a paridade com o vencimento dos servidores ativos, né? Isso daí é um benefício que nenhuma outra categoria tem no país. Nós ainda vemos que são situações legais, estão previstas na legislação, nós não podemos simplesmente alterar isso, mas nós temos sim como criar uma equivalência, uma igualdade através da idade mínima, através de uma regra de transição que possa ser compatível com as expectativas desses servidores e a que o governo está colocando. Então, e o projeto contempla essa questão desta forma para que haja esse aspecto equitativo que o senhor mencionou? Sim, ele procura fazer essa igualdade e, como último argumento, né, está sendo providenciado uma regra de transição para aquelas pessoas que ingressaram no serviço público antes de 2003 possam se sentir atendidas nos seus anseios. Então eu diria que vai ser, novamente, uma mudança que o governo estará colocando para que haja essa adesão um pouco maior dos deputados. Bom, está vendo aí uma propaganda oficial do governo sobre a reforma da Previdência e é muito claro o intuito dessa campanha publicitária de convencer a população sobre a necessidade de acabar com vantagens que existem na reforma da Previdência para uns e não existem para outros. O principal argumento da propaganda é que a reforma vai acabar com os tais privilégios. Essa propaganda é esclarecedora, professor, ou é propaganda enganosa? Eu diria que ela ela coloca a questão da igualdade como sendo o principal fator para produzir a igualdade. Evidentemente que ao longo do tempo nós teremos de ver também outras alterações nas regras de funcionamento para que isso possa de fato representar uma igualdade completa. Mas na regulamentação seria? Na regulamentação, mas eu diria que pensando para os novos servidores, nós estaremos caminhando sim para uma igualdade. O que existe é que um grande número de pessoas, amparadas por uma legislação, tiveram benefícios que os demais trabalhadores não têm. Certo. Eu agradeço muito mais uma vez o senhor ter vindo aqui e com tanta clareza nos falar sobre detalhes que muitas vezes parecem controversos. Muito obrigada, uma boa noite, professor. Boa noite. Estela.
Analistas do mercado financeiro revisaram para baixo a estimativa para a inflação deste ano. Segundo o relatório Focus do Banco Central, a previsão dos economistas recuou para 3,84%. Foi a segunda queda seguida do indicador. Para o PIB de 2018, o mercado manteve a estimativa de crescimento de 2,7%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As taxas de juros para aplicações financeiras vão ser baixinhas neste ano. Vai ser difícil fazer alguma aplicação bem rentável. Antes de mais nada, vamos lembrar que o Banco Central definiu na semana passada essa taxa básica de juros da economia, que deve ficar em 6,75% ao ano até o final deste 2018, mais ou menos. Para começar, para falar de aplicações, vamos tratar da aplicação ainda mais popular, a poupança. Deve render uns 4,8% em um ano. Pouco, descontando a inflação prevista para o período, vai render apenas 0,9%. Isto é, o rendimento real, o aumento real do poder de compra do seu dinheiro, vai ser menor que 1% em um ano. Assim, a gente não vai longe com esse rendimento tão baixo. E os fundos de banco? São vários, mas os mais comuns e de risco menor são os de renda fixa ou de curto prazo. Nenhum fundo de renda fixa com taxa de administração de 1% ou maior vai ganhar da poupança, preste atenção. Mas mesmo os fundos com taxa pequena vão render pouco mais que a caderneta. E o CDB? Isso é um empréstimo que você faz para o banco. Em geral, o rendimento oferecido pelo CDB vem na forma de porcentagem do rendimento do CDI. O que é CDI? Uma taxa de juros básica do mercado, um pouquinho menor que a Selic, aquela definida pelo Banco Central. Para superar a poupança, o rendimento oferecido no CDB tem que ser de pelo menos 90% do CDI. Difícil encontrar taxas boas assim. Tem de aplicar bastante dinheiro e ter uma boa conta no banco. Há um investimento, por exemplo, chamado LCI, Letra de Crédito Imobiliário, que é uma aplicação direta em imóveis, enfim. Se oferecerem no banco 75% do CDI, já rende mais que a poupança, pois é uma aplicação que não paga imposto de renda. Mas, para falar francamente, para a pessoa comum, vai ser difícil achar rendimento bom, a não ser que a gente aplique em algo mais arriscado ou faça um investimento de renda fixa de longo prazo, pelo menos 5 anos no Tesouro Direto. O que é investimento mais arriscado? Ações, por exemplo, ou fundos de ações, ou fundos de ações que combinam, ou fundos que, aliás, que combinam ações e várias outras aplicações ao longo do tempo. Para investir nisso, é preciso estudar e ou ter boa consultoria, pois há risco de perda de capital. Mas, para começar, você já viu quanto rende a sua aplicação? Sabe disso? Melhor começar por aí. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Corinthians entra em campo daqui a pouco pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, voltando a atuar na Arena Itaquera depois de 2 meses longe de casa. Celso, boa noite. Boa noite, Estela. Pois é, antes de falarmos do Corinthians, só lembrar que nesse momento o Santos está em campo contra o São Caetano. A partida está 0-0. E conforme você lembrou, né, a Arena Itaquera estava interditada para a troca do gramado. Nesse período, o Corinthians vinha mandando jogos no velho e bom estádio do Pacaembu. A partida de volta para casa nessa noite é contra o São Bento, às 9h45 da noite, e pode marcar a estreia de um dos novos reforços do clube para essa temporada. Confira. Uma cena que já é habitual em véspera de jogo. O técnico Fábio Carilli no campo lá do fundo do CT, trabalhando com os titulares. Nada de imprensa por perto. Até mesmo é um pouco afastado, justamente, né, pra gente trabalhar algumas coisas, colocar algumas coisas que o Carilli quer, para que a gente possa fazer bem no jogo. Então, acho que é importante isso, né, e assimilar bem também. A gente está chegando e assimilar isso até, né, passou algumas coisas importantíssimas e para que a gente possa fazer bem aqui, principalmente no jogo. E o zagueiro Henrique, que concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, enfim fará sua estreia com a camisa do Corinthians. Na vaga de Pedro Henrique, ele será uma das novidades na equipe titular do técnico Fábio Carilli. A outra novidade é na linha do meio-campo, que terá Marquinhos Gabriel na vaga de Cleison. Mudança que transfere o paraguaio Romero do lado direito para o lado esquerdo do campo. Noite de matar a saudade dela, da Arena Corinthians. A casa do Timão está de grama nova, já testada e aprovada pelos jogadores.
A volta à arena, a chegada de reforços, a espera do novo centroavante e a expectativa de um Corinthians cada vez mais forte em 2018. E agora vamos falar de futebol internacional, o grande duelo entre o PSG de Neymar e o Real Madrid de Cristiano Ronaldo pela Liga dos Campeões da Europa. Foi melhor para o time espanhol, né, Celso? Foi sim, Estela. O Real Madrid venceu o PSG de Neymar por 3-1. 2 gols de merengue foram marcados por Cristiano Ronaldo e outro pelo brasileiro Marcelo. E na cidade do Porto, em Portugal, o Porto venceu por 5-0, ou melhor, o Porto perdeu de 5-0 para o Liverpool da Inglaterra. O brasileiro Firmino marcou um dos gols. Ontem, a Juventus ficou no empate com o Tottenham na Itália. Já o Manchester City atropelou o Basel na Suíça. Veja os gols. O confronto diante do Basel não era dos mais difíceis para o Manchester City. O time de Pep Guardiola confirmou o favoritismo e praticamente definiu a vitória nos primeiros 22 minutos de jogo. Gundogan, Bernardo Silva e Agüero abriram 3-0 sem nenhuma dificuldade. No segundo tempo, Gundogan deixou mais um e definiu a excelente vitória do City fora de casa, 4-0. No jogo de volta, a equipe inglesa pode perder por até 3 gols de diferença, que ainda assim estará classificada. Na Itália, a Juventus começou a partida diante do Tottenham a 1000 por hora. Logo no primeiro minuto, a jogada ensaiada deu certo e Higuaín pegou bonito para fazer 1-0. Aos 8, o atacante argentino aumentou a vantagem batendo pênalti, só que a partir daí a Juve parou. Ainda no primeiro tempo, Tottenham chegou a descontar com o artilheiro Harry Kane. Ele tirou o Buffon do lance e colocou lá dentro. Na etapa final, Eriksen, cobrando falta, definiu o empate em Turim, 2-2. No jogo de volta, uma vitória simples, tanto para a Juventus quanto para o Tottenham, é suficiente para garantir a classificação. Agora, falando de Real Madrid e PSG, um jogaço, né, Celso? Mas que o Real Madrid fez melhor. O Paris Saint-Germain fez 1-0, poderia ter feito mais. E aí mas no segundo tempo... O Cristiano Ronaldo conseguiu um empate de pênalti, fez o segundo gol contando com a sorte, um joelho na bola no rebote do goleiro. E depois o Marcelo, que jogou muito, o brasileiro Marcelo, definiu o placar depois de uma bela jogada, 3-1. Vai ser muito difícil para o Paris Saint-Germain reverter esse placar lá na França. Tá certo, Celso. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. A avaliação judicial feita do triplex no Guarujá, atribuído ao ex-presidente Lula pelo Ministério Público Federal, mostrou que o imóvel vale hoje R$2.200.000. O laudo foi pedido pelo juiz Sérgio Moro para que o apartamento possa ser leiloado e pagar dívidas da OAS com a Justiça Federal. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, no apartamento, os avaliadores encontraram um fogão, um exaustor e uma geladeira sem uso. As chaves do imóvel estavam com a construtora OAS, que mandou um representante da empresa para acompanhar a perícia. Flórida confirmou agora à noite a prisão do atirador que disparou em uma escola no sul do estado. Segundo a polícia, pelo menos 7 mortos e 14 pessoas feridas em consequência do ataque na cidade de Parkland. Ainda não há informações oficiais sobre quem ele é e nem sobre a motivação do atirador. Mas, segundo a imprensa, colegas de escola disseram se tratar de um aluno que tinha problemas de disciplina. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram as nossas principais notícias. A Polícia Federal quer aprofundar a investigação sobre Temer e o decreto dos portos. O delegado pede ao Supremo dados de inquérito anterior que foi arquivado. Temer decide implantar emergência em Roraima para receber venezuelanos. A medida inclui sistema de triagem para refugiados e duplicação do efetivo militar. No Rio, com desfile de denúncia contra a violência, a Beija-Flor é campeã das escolas de samba. E o governador Pezão admite falha no planejamento para a segurança durante o carnaval. Carmen Lúcia diz que o judiciário busca pacificação, mas que falta solidariedade no país. A presidente do Supremo participou do lançamento da campanha da Fraternidade. Depois de vacinação de emergência, 5 postos da Zona Sul de São Paulo entram na campanha. Morte de macaco por febre amarela, perto de Congonhas, provocou alerta na região. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite.
Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você. Até lá. Cristina Padiglione traz curiosidades dos bastidores da TV. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu.